Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast Cajuru em Prosa. E hoje eu tenho também, uma presença feminina, um cheirinho de mulher, escritora, professora, cheia dos carismas. Mas antes de apresentá-la, eu quero fazer aquele pedido habitual. Vá lá, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. O comentário para nós é muito importante. Nós temos aí, queria aproveitar e falar em comentário, que ontem me falou que todo podcast está comentando, que é o meu amigo Moacir, lá do jornal Transparência, lá de Divinópolis, ele está ligadinho nos nossos podcasts. Mas vamos voltar para cá, para a nossa convidada, que é Gil Diniz, Dona Gil de muitos talentos, Dona Gil, que é contadora de histórias. Eu acho que primeiro ela é professora, contadora de histórias, tudo junto, escritora, ela vai falar dos livros. Gil, e além de ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem um apreço muito grande, é a segunda vez que ela vem aqui. Gil Diniz, se apresente para nós, apresente para o público, que é uma satisfação muito grande você estar aqui. Boa noite, pessoal. Muito feliz em estar aqui hoje com vocês e com o Charles e toda essa equipe. E vai ser um momento hoje de muito papo, né, Charles? Sim, de muito papo. Sou professora, como o Charles disse, contadora de histórias, escritora, mas acima de tudo, gente. Porque eu gosto de ser gente e de falar como gente. Gente, e é um ser humano, assim, não tem nem explicação muita, porque, assim, eu sinto uma ligação com a Gil, por causa, assim, a gente tem por quê? Porque a gente tem as mesmas afinidades, né, Gil? Ela é escritora, eu também arrisco lá na escrita. Ela é professora, ela gosta de criança, gosta do que faz, gosta dos alunos, se entrega. Gil, tem alguma parte ali da sua adolescência ou infância, vamos colocar infância, adolescência, que você sentiu que esse chamado para ser professora? Então, Charles, eu sempre fui uma criança muito imaginativa. Uhum. Acontece que eu sou rapinha do tacho. Dos meus quantos 3 irmãos, 3. O mais novo, quando eu nasci, já tinha 10 anos. Então, os outros já eram adolescentes e o mais novo estava caminhando para a pré-adolescência. Chegou um bebê em casa e uma menina. Então, era um contraste muito grande, porque eles estavam em uma fase e eu chegando ao mundo ali naquele momento, Então, eu não tive muita companhia para brincar, porque eles estavam já em outros momentos da vida. Então, para brincar sozinho, a gente precisa criar um imaginativo muito grande. De muita criatividade, muita imaginação. Acaba que a gente não ficou morando aqui. Eu nasci aqui, mas aí meu pai teve uma oportunidade de emprego e a gente teve um percurso entre Itaúna, Igarapé e Mateus Leme. E nesse percurso, eu não tinha amizades, a gente não conhecia muita gente ali. Então, o brincar era em casa, E posterior a isso, ir para a escola. Então, o brincar era sozinho. Então, eu sempre gostei muito de brincar de escolinha, de dar aulas. Eu lembro que na época, quando a gente morava em Mateus Leme, tinha um portão de metal, assim. E aí eu colocava os tijolos, colocava nome em cada tijolo. Geralmente era dos meus colegas de classe, E escrevia no portão com um pedaço de tijolo também. E eu era brava. Eu era muito brava. Aquela professora brava. Porque a gente se inspira nos professores que a gente tem. E a professora que eu tinha no primeiro ano, ela era muito rígida. Lá de Mateus Leme. Sim. E aí, meu filho, eu ficava lá dentro de casa, e tututu, e vamos, presta atenção. Acho que quem passava do lado de fora, pensava assim, nossa, que louco. E eu conversava com os tijolos, como se realmente fossem seus os alunos. Então, eu sempre tive um imaginativo muito além. E eu costumo dizer que esse imaginativo além é até hoje. Por exemplo, um hábito que eu tenho desde criança, que traz muito esse imaginativo, é que eu converso com Deus sempre em primeira pessoa. Ah, tá.
Não é como se ele estivesse lá e eu aqui. É como se a gente estivesse nesse momento aqui. Que legal. E eu não consigo conversar na mente, como a maioria das pessoas fazem. Então, falando direto em voz alta. Direto, eu tô na minha casa, eu olho, Deus, hoje aconteceu isso e tal. E vou conversando, como se Deus estivesse me respondendo. Às vezes tem os meus momentos de estresse com ele também. Fala, Deus, eu não tô te entendendo. Mande um sinal muito claro, que eu não estou conseguindo entender. Então, assim, é um relacionamento muito de perto, que eu acredito que vem do poder do imaginativo. Isso. Mas é porque Deus também está dentro da gente, né? Sim. Deus, ele fez a gente a imagem e semelhança dele. A gente tem Deus dentro da gente. A gente também é deuses, mas é Deus, né? A gente também é Deus. Então essa conversa ele ouve e ele de vez em ele te responde. Ele é onipresente. E ele te ouve, né? E tá. Mas daí, para sair desse mundo da imaginação, como diria, tem uma professora que ela fala, quando o aluno dela fica voando assim, fala, você está no mundo de Bob. Para sair desse mundo de Bob aí, era um desenho que tinha antigamente. Sair desse mundo de Bob até a sala de aula, como é que foi esse percurso, Gil? Vale salientar que eu não saí do mundo de Bob até hoje. eu também. De vez em quando. Eu adoro dar uma viajada. Às vezes você olha pra mim e você fala, Gil, você tá aqui? Eu tô em outros lugares. Mas desse período dois, da infância, somos dois. E é bom viajar, não é? Nossa senhora, você sai de Cajuru, você sai do planeta Terra, vai para... É bom. Então, desse período da infância até realmente o percurso de estar na sala de aula, foi uma novela bem grande, com muitos capítulos diversificados. Quando eu me formei no ensino médio... Formou aqui já morava aqui já. Eu voltei para cá, eu tinha 7 para 8 anos. Então eu concluí ainda o ensino fundamental e o médio aqui. Quando eu terminei o ensino médio, eu trabalhava aqui em Cajuru na Toque Leve, que é a loja de uma amiga, que é quase uma irmã. E aí, na época eu fazia teatro. A gente tinha um grupo de teatro aqui em Carmo, Cajuru, o Grupo Teatral Nascente. O Nascente, a Vera também. A Vera foi uma das fundadoras do Nascente, ela contou a história aqui. Isso. E aí, um dia a gente estava apresentando uma peça infantil e eu fui apresentar a peça no Princesa Isabel e a diretora que estava lá falou assim, nossa, você tem tanto perfil de professora, você nunca pensou em ingressar, não? Sempre pensei, né? Até atuei. Vontade eu tenho, mas vai ser muito difícil porque eu trabalho tudo e tal. E ela falou assim, olha, tem um professor aqui, o Thiago, que ele tá fazendo, conversa com ele. Às vezes vocês articulam para ir juntos, já facilita. E aí eu procurei o Thiago, a gente conversou, ele me falou onde ele estava fazendo e eu comecei. E aí quando eu comecei, eu sempre... Pedagogia. Não fiz magistério. Quando eu comecei, Charles, eu sempre tive uma coisa muito comigo de que Deus não coloca nada no nosso coração que não seja para acontecer. Porque se não fosse para acontecer, ele não colocaria no nosso coração aquela vontade. E aí eu comecei a estudar e surgiu uma oportunidade com 3 meses de faculdade de começar a estagiar. 3 meses de faculdade? 3 meses de faculdade. Aí Você fez aonde a faculdade? Lá na UENG? Não, na verdade eu comecei o meu curso a presencial e terminei a distância. Tá. Na época era Uniceb, era presencial. Depois a Estácio de Sá comprou a Uniceb e passou para online. O final do meu curso foi online. E aí eu ingressei com 3 meses no estágio, abri mão do meu CLT, que era com carteira assinada, tudo bonitinho, e fui. E eu lembro que o salário na época era 300 e poucos reais. E a mensalidade era mais do que isso. Mais do que o salário. Mais que isso, porque não foi faculdade pública, né? Foi rede privada. E aí eu fui com a cara e com a coragem. E eu lembro que eu ia para Divinópolis, e assim, é muito doido falar isso, né? Porque quando a gente é muito novo, tudo é um evento. Eu lembro que eu entrava no ônibus aqui no Braulino, eu punha minha mochilinha para ir trabalhar e eu pensava, cara, eu estou indo para a escola trabalhar. Olha o poder disso. E o período ali de ônibus, eu achava aquilo um luxo. Aí fiz estágio, basicamente o meu curso inteiro. Então, além do teórico, eu vivi a conciliação do teórico e prática, basicamente o curso inteiro. E aí houve uma grande virada de chave,
porque eu pretendia já formar e já ir para uma escola. Só que no meio termo disso, houve uma eleição para o Conselho Tutelar, aqui em Carmo do Cajuru. Foi a primeira eleição de voto popular, porque antes o processo de escolha ele não era unificado no Brasil. Ah, tá. Então, quem selecionava os candidatos era uma comissão da sociedade civil. Né? As próprias comissões formavam, selecionavam candidatos e cada um votava ali e elegia um. Então, eu participei desse primeiro processo unificado e de voto aberto à população. E fui eleita. Na época, eu tinha 21 anos. Nossa. E foi a grande virada de chave da minha vida. Porque, no momento, a princípio, não era algo que eu queria. Era algo que a minha mãe queria, o meu pai não queria. Mas o salário era atrativo e como eu ainda não tinha formado, né? Seria uma espécie de alívio para quem estava ganhando salário de estagiário de 300 e poucos reais. Então você largaria a escola, mas não largaria de trabalhar, de fazer o estágio, mas não largaria a faculdade. Eu não tinha formado ainda. Ah, tá. Aí fui eleita, fui para o Conselho Tutelar. E aí foi uma grande vivência. Eu falo que eu só sou a pessoa que eu sou hoje, Charles, por todas essas vivências e eu não mudaria absolutamente uma vírgula, né? Nada. Eu, quando eu cheguei no Conselho Tutelar, eu era muito inocente. Muito inocente. Eu não sabia o que eram os problemas. É na época do Geraldo? Não. Sim, foi na época do Geraldo. Hoje, tá. Né? Eu não sabia o que eram os problemas da sociedade. Tipo, eu acompanhava as novelas com as famílias perfeitas, Mundo Encantado. Meu Deus. E aí, eu deve ter visto coisas demais. Sim, muito. E quando eu cheguei no conselho, foi a primeira vez que eu tive um baque assim na vida de falar, peraí, não é... Esse mar de rosas. Por exemplo, uma frase que a gente usa e ouve muito aqui em Cajuru, que em Carmo do Cajuru não tem pobreza. Tem demais. Você ouve muita gente falando Eu acredito que tem isso. gente que... E é uma verdade que não é verdade. Pode não ter miséria, mas... Tem miséria. Tem miséria? Tem. Você sabe melhor do que eu. Tem. É porque é muito escondido, Charles. As cidades pequenas, elas têm uma característica muito diferente da cidade grande. A cidade grande, tudo é muito explícito. Você passa na rua, você vê alguém pedindo, você passa na rua, você tem acesso, você falou de uma tudo. Certa forma, ao que está acontecendo. A pobreza, né? O tempo todo. As cidades pequenas é tudo tão escondido. A parte da vulnerabilidade social, da violência contra a mulher, do abuso contra as crianças, tudo é muito escondido. Então, quando você se depara com isso, você fala, opa, Cajuru não é Cajuru. Não é essa... Que eu achava que era. E pra mim também teve um aprendizado muito grande no Conselho Tutelar, que é... Você ficou lá quanto tempo, Gil? Fiquei lá quase 3 anos. 3 anos. O mandato era 4, eu fiquei quase 3. Que eu achava que as famílias eram perfeitas. Porque o que eu recebia de informação do mundo, que era através da televisão, porque naquela época a internet ainda não era uma coisa igual é hoje, que é o tempo inteiro. Internet, computador naquele momento ali, ainda era para alguns. O celular já existia, a internet no celular já existia, mas não era hoje igual é o acesso fácil das coisas, não. E aí, Charles, eu tinha para mim uma consciência de que as famílias tinham que ser perfeitas. E eu tinha uma dificuldade muito grande de achar que a minha família era boa. Porque tinham os conflitos, tinham as situações, tinha a questão do alcoolismo. Então, eu achava que... Poxa, o que eu conheço que traz pra mim de família é aquela família quali. Né? O pai, a mãe, as crianças sentadas na mesa, o pão bonito e a margarina quali. Mas a realidade... Só que, trabalhando no Conselho Tutelar, eu tive uma visão de que os problemas, eles existem tanto nas famílias vulneráveis, socialmente e economicamente, quanto nas famílias que não têm nenhum problema econômico. Porque tem miséria em todas as esferas, né? Sim. Tem miséria na riqueza. Sim. Então, assim, lá eu atendi desde famílias que tinham vulnerabilidade econômica, até famílias que eram totalmente exacerbadas de recurso, mas tinham problemas.
E ali naquele momento eu entendi que, poxa, minha família é maravilhosa. Minha família é tudo de bom. Minha família é real. Uma família com problemas, mas real. Então, ali foi pra mim a grande virada de chave. Foi uma experiência, assim, Sim, valorosa, né? demais. Que ajudou muito. E hoje eu falo muito isso com os meus alunos na sala de aula, que como que nós, adultos, somos hipócritas. E a gente passa realmente a visão de que famílias não têm problemas. Que famílias, para serem perfeitas, não têm problema. Esses dias eu até comentei assim, quantas das vezes o casal tá brigado, não se conversa 7 dias, e aí chega um familiar para visitar. E aí, bem, vai ali comprar um pão. Ai, a gente dá tão certo. Faz um teatro. Eu sou tão feliz aqui. E aí, na hora que a visita vai embora, sai daqui. Volta a vida, a realidade. E isso é a realidade de todas as famílias. Todo mundo vai ter um momento de estranheza, de reformular acordos. Porque as relações são isso, Charles, acordos. São. E eles precisam ser revistos. Então, é através desses momentos... Que a gente muda, né? A gente tá mudando, tá em constante evolução, né? O mundo tá nessa agitação toda, a gente acompanha o mundo, né? E os acordos que a gente faz, eles vão mudando. Então, a gente precisa. E eu acho que, assim, hoje, a coisa que eu mais prezo na minha vida é isso, a verdade. Sabe, eu acho que quando a gente vive a verdade, a gente fala, eu venho de uma família assim, na minha família tem problema com alcoolismo, já teve, hoje, graças a Deus, não tem mais, mas ainda tem. Eu venho de uma situação financeira que não era favorável, hoje, graças a Deus, está estabilizada, mas pode ser que em algum momento volte a ficar vulnerável de novo, porque a vida é isso. É uma gangorra, né? Realidade. Sim. E hoje o que a gente vê nas redes sociais são as vidas perfeitas. Né? E é onde causa essa ansiedade nesses meninos que se Depressão. comparam. Depressão. Eles se comparam com youtubers, esses pessoal que vem de uma vida completamente diferente do que é da realidade. Fotos de famílias perfeitas. Isso, todo mundo ali. Aquela coisa bonita. Num mar e é maravilhoso. felicidade. Realmente. Né? Toda família é linda. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar com a verdade. E o pé no vai chão. haver momentos De conflitos. que vai ter conflito. Né? E é necessário se posicionar e entender que aquilo que às vezes um puxa, o outro solta, para fazer dar certo. Sim, mas e daí? Conselho tutelar. Beleza. Foi a grande sacada, a grande vivência. Aí me formei estando no Conselho Tutelar. E é engraçado, foram 2 formaturas. A formatura do Conselho também. 3 anos, você já chega na escola com uma carga de experiências que... Sim. Né? Aí me formei estando no Conselho Tutelar, ainda permaneci no Isso Conselho seria Tutelar. 2000 e... Carqueirada. 2022, mais ou menos. 2002? Não, 2022. Que? 22? Quantos anos que eu tenho já? Não vamos falar de idade. Mas foi 2000... Não, 2022 não. 2016. Eu saí do Conselho Tutelar em 2016 para 2017. Aí você já tinha formado. Já tinha formado. Só que aí quando eu me formei, eu pus como meta que eu só iria para a escola quando fosse através de concurso e efetiva, nomeada. E aí eu fiquei no Conselho Tutelar. Dentro da própria rede da prefeitura, houve um processo seletivo para orientador social, dentro do CRAS da promoção social. E aí eu passei e fui. Abandonei o conselho, fui para viver esse outro momento. E aí eu acho que é aquilo que eu te disse. Tudo casa pra gente ser exatamente quem a gente é. No conselho eu tive um choque de realidade. Eu tive com o cerne do problema frente a frente. No CRAS, eu tive a possibilidade de acolher o problema. De falar assim, não, peraí, essa pessoa ela precisa ser ouvida. Porque o atendimento do Conselho Tutelar, as pessoas elas confundem muito. O Conselho ele recebe a denúncia, ele averigua a denúncia e ele despacha essa denúncia para acompanhamento. Seja CRAS, CREAS, psicologia, setor de saúde ou qualquer coisa do tipo. O Conselho Tutelar ele não trabalha a família.
ele pega o problema E dá o e encaminhamento. encaminha o problema para onde aquele problema pode ser solucionado. Então, como orientadora, eu tive a oportunidade de acolher o problema. E aí, ô Charles, eu falo que foi assim também um momento muito gostoso da minha vida e que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, porque eu percebi trabalhando lá que o que as pessoas querem de verdade é ser ouvido. Na grande maioria das vezes, você não consegue resolver o problema de ninguém. Porque são problemas que são muito além Da sua do capacidade, que um né? atendimento resolver. Mas o que eu mais percebi em todos os atendimentos, um padrão muito específico. As pessoas queriam ser ouvidas. Mas ouvidas de verdade. Sabe aquela coisa da pessoa sentar, te contar um problema e ela perceber que você está ouvindo, Isso. que você está interessada e que você está acolhendo ela? Muitas das vezes, a única coisa que eu podia fazer era acolher a pessoa Escutar. chorar ali, eu abraçar a pessoa, eu falar com a pessoa, olha, vai passar. Então, assim, ali eu vi que o que o ser humano mais sente falta hoje é da escuta. E que é um acolhimento, né? Uma forma de acolhimento. E é da escuta verdadeira. Por exemplo, você deve ter percebido que eu sou uma amiga muito ausente no WhatsApp. A pessoa me manda uma coisa no WhatsApp, eu vou responder 300 anos depois. Porque eu tenho um preconceito sobre o WhatsApp. O que é o meu preconceito sobre o WhatsApp? O WhatsApp, ele Muito transformou mecânico, né? Muito artificial, muito... as relações líquidas. Também As concordo. pessoas querem que tudo seja extremamente urgente e respondido no momento. E às vezes você para o seu trabalho, você vai ouvir algo e você acha que é extremamente importante e alguém te falando assim, nossa, você acredita que eu fui cortar o cabelo e cortou demais? Trivialidades, coisas, né? E aí, eu até falo muito com os meus amigos, eu falo, gente, precisou de mim, é algo realmente importante, liga. Porque ligação eu sempre atendo. Mas o WhatsApp eu tenho esse preconceito. Eu acho que as pessoas, elas vagam demais no que realmente é importante. E elas querem que essas miudezas sejam respondidas a tempo. Full time, né? E Assim. a hora. E eu não gosto disso. Porque eu acho que, assim, tem coisas que realmente são importantes, Charles. Elas precisam ser resolvidas com atenção. Isso. Sabe? Não é Entrega, né? Você tá ali presente, tá ali inteiro pra... Por exemplo, eu percebo que as pessoas cumprimentam a gente e perguntam assim, e aí, Charles, como você está? Você fala, não, tô bem. A pessoa fala, eu também tô bem, também, e cada um segue seu caminho. Mas experimenta fazer o contrário. Fala assim, nossa, eu não tô bem, hoje aconteceu isso e aquilo. Você vai perceber que poucas pessoas vão ter a paciência de te escutar. A grande maioria fala assim, não, é difícil mesmo a vida. Então tá bom, então, Charles, fica com Deus. Eles não ouvem. As pessoas não ouvem. Eu tenho um cara que eu gosto demais, chama Rubem Alves. Ele já partiu dessa, mas ele era um cara, ele falava que em vez de ter aula de oratória, a gente devia ter aula de escutatória, que as pessoas estão precisando escutar mais, né, e falar menos. A gente tem 2 ouvidos, né, e ouvir mais, perceber mais. Os orientais, eles têm essa coisa do ouvir. Mas aí parece que eu te conheci, você estava no CRAS. No CRAS, né? Estava no CRAS, a nossa amizade começou ali. Você estava. Aí para esse pulo para a escola. Não, deixa eu te perguntar, não vamos sair do CRAS, não. Você está no CRAS. Não tô não. Você está no CRAS. Nesse momento da história, você está no CRAS, né? Não vamos sair de lá, não. E a contação de história aconteceu ali? Ou aconteceu depois? A contação de história, ela veio durante todo o curso da faculdade. Porque como eu já fazia teatro... Anteriormente já tinha. Entrei no Nascente, eu tinha 12 anos. Tá. Então, uma coisa esse link levou a da outra. História com o teatro, uma coisa levou a outra. E na época em que eu comecei a faculdade, tinha uma professora aqui do município, a Vanderleia. A Vanderleia é filho do Di? Isso. É filho do Di. É filha Nós do contamos Di. histórias já juntos aqui. Ela me chamou para participar só, assim, né?
Falou, você fica assim, fica assado. Gente boa, uma mulher bonita, chique. E aí, Charles, eu lembro que eu ainda era Eu não sei onde você está, Vanderlei, mas um abração, viu? Isso mesmo. Agora ela faz quitandas deliciosas. Ela mora aqui em Cajuru. Eu não a vejo assim. Agora ela tá num outro momento da vida dela. Mas eu olhava pra Vanderlei, assim, contando histórias, e ela com aquele cabelão, com aquelas roupas maravilhosas. Charles, eu achava ela uma princesa. Eu ficava deslumbrada e eu falava assim, nossa, eu quero fazer igual. E aí, olha como a vida é bondosa com a gente. Eu estudei, quando eu estava estagiando, eu tive a oportunidade de ser estagiária da Vanderlei. Olha, pra você ver. Trabalhei com ela na sala de aula. E aí, olha que bacana que foi. Porque a Vanderlei, ela teve um perfil muito acolhedor. Então, assim, ela foi uma parceira de sala e uma parceira de arte. Eu lembro um dia que a gente foi contar uma história, você estava nesse dia. A gente foi contar uma história lá na praça da prefeitura. Foi esse dia. Estávamos eu, você, ela. Nesse dia, se eu não me engano, a prefeitura tinha fechado com o Juvenal. Manaus quer contar, isso. é isso. E aí eu lembro que a Vanderleia contou primeiro, eu contei depois, você também contou. E aí, na hora que eu terminei, ela falou, seu Gil, é muito legal a história, né? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, não, porque você tem um jeito de contar, eu tenho um jeito de contar, o Charles tem outro jeito de contar. Então, mesmo que nós três estivéssemos no mesmo lugar como estamos hoje, seriam espetáculos diferentes. Sim. E aí eu achei aquilo de uma generosidade tão grande dela, porque foi como se ela tivesse me dado um feedback de algo que eu tanto fazia inspirado nela, e ela falou assim comigo assim, hoje você já tem o seu jeito. Já tem a sua digital. Você começou inspirada em mim, mas hoje você tem o seu jeito. E aí, nossa, aí daí em diante fui. E aí pelo CRAS eu já ia nas escolas, sempre fui voluntária na biblioteca, contava histórias lá, na vila, todos os lugares que me convidavam, eu sempre ia fazer esse voluntariado contando histórias. E foi onde a gente se conheceu. Isso, foi esse caminho da história. E agora, por exemplo, do CRAS, né? A história vem antes. Do CRAS para a sala de aula. Aí o CRAS foi a paixão da minha vida. Foi? Foi, porque eu me identifiquei muito com as pessoas de lá. Quantos anos de CRAS? 4. E lá é um serviço que era 8 horas. Então eu ficava 8 horas com as mesmas pessoas todos os dias. E eu crio um vínculo muito fácil. Eu sou muito apegada às pessoas, muito fácil. Então ali era como se fosse minha segunda família. E aí teve a oportunidade do concurso, eu prestei o concurso. Da prefeitura. Sim. E olha o que são a questão da sincronicidade que você disse. Que pra mim é Deus. Quando eu estava no 5º ano do ensino fundamental, eu tive uma professora chamada Dona Alzira, que inclusive é a mãe da Poliana, minha amiga. Dona Alzira, te amo, a senhora é maravilhosa, sempre será uma grande inspiração para mim. E a Dona Alzira era muito para cima, ela era muito alegre, ela trazia os temas para a sala de aula de uma forma assim, muito gostosa, não era aquela coisa engessada. E Dona Alzira deu um trabalho sobre folclore local, e eu peguei o livro do professor Oswaldo e eu peguei a lenda da Maria Taveira. Tá. E Charles, lenda não, história, porque ela realmente é real, existiu. Eu sempre fui muito metódica com as coisas, desde criança. Tudo que eu pegava para fazer, eu não queria que ficasse meio termo. Ou ficava excelente, ou ficava excelente. Então, eu era aquela pessoa que eu precisava fazer uma produção de texto, eu fazia ela 4, 5 vezes. Isso já no 5º ano do ensino fundamental. Fazia ela 4, 5 vezes. Fazia a primeira vez. Não, acho que pode ficar melhor. Fazia de novo. Então, aquele mesmo texto, até eu ia excelente. rascunhando ele até que, na minha visão, ficasse excelente. E aí, eu lembro que eu trabalhei muito em cima da história da Maria Taveira. Muito, 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 muito. E nunca esqueci. Porque foi uma coisa que eu tive que fixar muito para trabalhar e tal. E quando eu fui prestar o concurso daqui, a produção de texto, a redação da prova do concurso
foi Sobre quem? sobre Maria Taveira. Hoje não falei dela hoje, olha pra você ver. E Falei aí, dela. eu falo assim, gente, a linha do tempo que Deus faz, ela é muito perfeita. Porque é uma coisa lá no ensino fundamental. Olha aonde que isso foi me servir, entendeu? Fechei a redação. E aí, passei no concurso, mas assim, passei ainda abaixo dos números que seriam as vagas preenchidas. Você ficou ali na suplência, Fiquei tipo, na né? suplência. Só que, Charles, é aquilo que eu te falei, Deus e eu temos uma relação tão próxima de amigos que eu já sabia no meu coração que eu seria nomeada. Você fala assim, como? Não sei, eu sentia. E aí, eu virei de um ano para o outro, ainda no CRAS. Você fez o concurso por essa época de 2020, 2018? Foi na época da pandemia o concurso. Foi 2021 ou 2022? Foi nessa época, 21 e 22. 21 e 22. Foi nesse meio termo. E aí, eu tinha muito para... 2022 nós retornamos às salas. Então, foi no final de 2021. Você já dava aula, né? Não, ainda estava no CRAS. Ah, tá. Não tinha saído de lá. Então, 2021 a gente prestou o concurso. 2022 voltaram as aulas presenciais com Isso. máscara. Foi isso, não é? Não tô enganada, não. Não, é 2022. Isso. Aí, eu estava no CRAS ainda e no final do ano, em dezembro, o Princesa Isabel me chamou para contar uma história online, porque ainda estava nas aulas remotas, nas aulas online. Então eu fui até a Princesa Isabel, era igual aqui o podcast, tinha uma câmera. Mentira, gente, não era, porque era celular. Era tudo uma gambiarra aqui só. Quem foi professor naquele momento sabe o tanto que foi difícil. E aí eu contei a história, tudo e tal, e quando eu finalizei, a Roseli, que é diretora lá, me chamou para tomar um café. Aí eu fui tomar um café e ela falou assim, nossa, você tinha que estar aqui na escola. O seu lugar é aqui na escola. E eu tomando aquele café, e eu super feliz lá no CRAS. Eu tomando aquele café, ela, nossa, porque você tinha que estar na escola, o seu lugar é aqui na escola. Charles, eu saí daquela escola com uma coisa que eu não sei te explicar. Foi como se ela tivesse colocado uma semente no meu coração e falado assim, o seu lugar é aqui. E eu fui embora com aquilo. Mas eu tinha um vínculo tão forte no CRAS que eu falava assim, mas como é que eu vou sair daqui? Eu tô tão bem aqui, pra que eu vou sair daqui? E aí eu fui embora pra casa e cheguei em casa e falei pro meu pai assim, pai, eu tô querendo ir pra escola. Meu pai levou um susto na hora. Porque tudo na minha vida era o CRAS. E aí meu pai falou assim, você que sabe, o que você fizer eu te apoio. E nessa transição de janeiro a março, eu vim para Princesa Isabel em março. Eu sofri muito já. Março do ano... De 2022. 2022. Eu sofri demais, porque foi um processo de nascer para algo que eu queria muito e morrer para algo que eu também gostava muito. E eu lembro que eu chorava muito e eu falava assim, meu Deus, isso não for tudo aquilo que eu imagino que seja e tal... E aí eu lembro que o dia que eu tinha que assinar a carta de demissão, de renúncia, eu acordei de manhã cedo, eu fui tomar café e eu sou muito emotiva. Nós da arte, nós somos tudo, vira uma coisa muito grande, não é? As manteigas derretidas. Tudo muito aflorado, né? Sim. E aí, Charles, eu lembro que eu fui tomar café da manhã e eu tomando café da manhã assim, e as lágrimas... Elas caíam assim no prato, em cima do pão. Isso na sua casa, na né? Na minha casa. E aí eu tinha que decidir naquele dia o que eu ia fazer. E aí, na hora que eu terminei de comer o pão, assim, as lágrimas... Eu fui pôr o prato na pia, meu pai falou comigo assim, não quero te influenciar, mas eu vou te falar uma coisa e você vai guardar isso pra sua vida. Na minha vida, eu já fui para locais que eu achei que seriam uma maravilha. E não foram tudo aquilo que eu esperava. E eu já fui para lugares que eu não tinha nenhuma opção. Eu tive que ir porque era o que tinha. E foram grandes bênçãos na minha vida. Mas de tudo, o pai só vai te falar uma coisa. Você só vai saber se você for.
Aquilo, Charles, foi como se tivesse tirado uma tonelada de cima de mim. Porque eu entendi que não tinha outra opção. Eu só saberia se ia ser bom se você encarasse, né? Se fosse. E aí meu pai falou comigo assim, e se de tudo der errado, você sabe que você tem pra onde voltar. E eu falei assim, você quer saber uma coisa? Eu vou. Aí entreguei a carta e fui pro Princesa Isabel. E no Princesa Isabel, eu tive uma pessoa, um anjo, que hoje realmente é anjo, que foi a Michele. A Michele era a atual supervisora lá, e eu lembro que eu cheguei com aquele meu jeito moleca. Falei, Michele, eu vou vir trabalhar aqui, mas eu queria ser muito sincera com você. Eu estagiei toda a minha faculdade, mas eu tô vindo de um processo agora de 2 lugares totalmente diferentes. Então, eu vou precisar muito da sua ajuda. E ela falou comigo assim, venha tranquila, venha em paz, porque o que você precisar, eu vou estar aqui. E aí, Charles, eu lembro que eu entrei em março, e tipo assim, umas 3 semanas depois já teve a primeira reunião de pais. E aí eu lembro que a Michele falou comigo assim, saudade dela. Ela falou assim, olha, você coloca um óculos, você veste uma roupa assim mais social e vem. Por quê? Na época, eu ainda tinha muito... Ainda tenho, eu sou muito moleca. Mas na época, eu era um bebê. Você era mais, Eu era um bebê. Então, assim, qual que era a credibilidade? Porque a gente, Charles, principalmente a mulher, ela passa muito por isso. A gente sempre é novo para começar. E quando a gente começa, sempre vai ter alguém que é mais velho. Então, você sempre vai ser novo. Tá. E na educação, a gente tem disso. Porque sempre tem a grande parte dos profissionais que estão ali muito tempo. E aí eu fui para a reunião de pais do jeito que a Michele falou. Mas eu não dei conta. Aí num determinado momento eu tirei o óculos e falei assim na reunião de pais, falei assim, gente, olha, eu tô aqui para dar o meu melhor. Eu sei que vocês devem estar assustados, porque eu aparento ser muito nova, mas vocês podem ter certeza que o que eu puder fazer para os filhos de vocês, eu vou fazer. Eu vou dar o meu melhor. E o que eu não souber, eu tenho a maior humildade de buscar aprender. Eu lembro que foi a primeira reunião de pais que eu tive, e eu lembro que essa turma me marcou muito, porque eles eram fantásticos. E as famílias, nesse dia, elas me aplaudiram na primeira reunião de pais. Olha. E aquilo, Charles, você falou, tô no caminho certo. Me deu uma confiança. Eu falei, poxa, a Dayana também, minha diretora, ela falou, Dayana é jóia, Roseli é jóia, tanto que eles receberam a gente, me receberam bem lá na escola. Elas falavam com os pais, porque a Gil é muito boa, você vai bem, você tem. E aí, realmente, Charles, foi assim, marcante. Eu lembro que no final do ano, os pais se juntaram, fizeram uma festa pra mim, com um bolo muito lindo. Foi um ano marcante. E um ano com a Michele, que era essa amiga supervisora. E no meio desse processo todo, a Michele sempre foi uma pessoa muito séria. Então, assim, muito proativa, os documentos sempre em ordem, trabalhava muito, demais. E no meio disso tudo, eu fui estabelecendo cada vez mais contato com a Michele, a gente foi virando amiga. E com mais ou menos 8 meses que eu estava lá, a Michele descobriu um câncer. E num estágio avançado. E ela teve que se ausentar da escola. E a gente continuou mantendo amizade, tudo e tal. E ela me deu tantas coisas de história, umas bonecas lindas, maravilhosas que eram dela. Ela deu pra mim tudo e tal. E eu ia visitar ela na casa dela, passava no Calhau da Mata, comprava lanche, ia lá. E aprendi com a Michele também uma coisa importante. Que por mais que a gente se doe na escola, a gente não pode esquecer da gente. Pode não. Não pode. Até nisso ela me ensinou, sabe? Então, assim, hoje eu tenho plena ciência que a escola é a minha vida, mas que para a escola ser a minha vida, eu preciso estar bem comigo, com a minha vida. Exatamente. Então, assim, foi muito marcante, agradeço muito ela. Michele, aonde você estiver, eu te honro e te agradeço por tudo. Olha, pra você ver, olha, deixou a semente. Deixou. Michele, onde você estiver, eu lembro que você postou as bonequinhas, isso, eu lembro a gente fez várias você postou rifas. O bolo lá que eles fizeram pra você. Várias rifas pra ela, a gente fez também. Cada um tem seu momento, tem sua história pra deixar. Foi marcante. E ela ensinou muito, ela me ensinou a como ser uma boa profissional,
Mas ela também me deu essa lição de que a gente precisa ter tempo de se cuidar. Pois é, e a escola, eu andei procurando até psicólogo para saber, gente, falei, eu não consigo resolver as demandas desse menino, não consigo. Falou, Charles, não carregue esse fardo não é seu. Por exemplo, esse ano é um ano que eu tenho menos alunos, 200. Eu tenho menos 200. Menos né? 200. São 110 de manhã e 90, não, são 90 de manhã e 110 à tarde. Então, sim, já pessoas, são demandas que você fala assim, eu chegava em casa não falei, gente... Preocupado. Eu falava assim, gente, eu sou incapaz de ajudar esse menino, essa menina e tal. Aí, quando eu fui fazer um trabalho com psicólogo, terapia, eu não carrega, dá o seu melhor, os meninos estão vendo, a escola está vendo, você está vendo, mas não se martiriza por isso, né? E essa questão do melhor, eu aprendi uma coisa recentemente, Charles, que me marcou muito. Eu, de um tempo pra cá, eu desacelerei. Eu até comentei com você que é dia lá Tá viajando mais, né, Gil? Eu desacelerei. E assim, até nisso eu falo que a gente vive as experiências. Desacelerei inspirada muito na Michelle. Sabe? No que eu vi ela passar. E o que eu percebi de tudo isso, da vida escolar, do trabalho, seja ele qual for, dentro da escola, numa empresa, seja lá o que você fizer. Você não pode, Charles, querer ser o melhor. Você tem que fazer o seu melhor. Eu dou um exemplo pelo lançamento do livro. Isso, que até entrar no livro também. Quando eu lancei o meu livro, eu não tive a oportunidade de vivenciar o momento. E hoje eu me arrependo muito por isso. Porque eu estava numa rotina tão acelerada que as pessoas viveram o lançamento do meu livro. Você não. Eu não. Eu estava ali naquela agitação, sabendo, nossa, eu tenho que sair amanhã, eu tenho que estar em tal escola para fazer isso e aquilo outro. Eu não tive tempo de parar e observar o que estava acontecendo. E hoje eu me arrependo tanto, porque minha avó estava lá. E eu falo assim, por mais que aquilo tenha sido um momento maravilhoso, eu queria poder ter em mim a lembrança de ter aproveitado mais. Eu não acho que eu aproveitei o momento. E eu desacelerei. E nesse desacelerar, eu percebi uma coisa muito importante. Todos nós vamos ter um momento de auge. Você fala assim, nossa, minha vida tá maravilhosa demais, eu tô lançando livro, todo mundo tá me convidando para isso, para aquilo outro. Só que tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Porque para você se manter ali, nessa coisa de eu estou em todos os lugares, fazendo tudo, você tem que abrir mão de uma coisa muito importante, que é você. Não tem como falar de outra forma. Você tem que abrir mão de você. Você tem que abrir mão de estar com a sua família, de estar com o seu cachorro, de cuidar das suas coisas. Você literalmente tem que viver em função daquilo. E eu passei por esse momento. Só que aí, No lançamento do livro, né? Porque foi sabe? Foi Charles, eu vendi mais ou menos de outubro, que foi eu lancei meu livro em novembro. Outubro de que ano? Em 2023. 23? Eu vendi de novembro a janeiro de 2024 todos os livros que eu tinha feito. Eu tive que mandar fazer mais. Então, assim, foi um boom. Só que aí, o que eu comecei a sentir com aquilo? Que eu sempre tinha que estar oferecendo algo mais. Ah, não. A gente tem essa... Sabe? Não, tá pouco, eu tenho que fazer mais. E aí, um belo dia eu falei, não, cara, eu não quero isso. Aí foi aonde eu falei, eu prefiro fazer menos coisas, mas viver essas coisas. Sabe? Curtir aquilo ali mesmo. Tá mas não, hoje eu vou estar em tal lugar. Aí você ter tempo de se preparar para estar em tal lugar, curtir ali, voltar. É isso que eu quero hoje. Você está contando as histórias aí, eu tô lembrando do bolo, eu tô lembrando do presente, tô lembrando de quando você falou assim, eu vou procurar lá o Elber para fazer. Charles, quando você acha? Fica caro, Charles, não, vou mandar fazer tantos, eu nem lembro o que você falou. Falei, vai, Gil, vai, faz, porque o Elber é gente boa, né? Um abraço, Elber, um abração, né?
O Welber é um parceiro que está lá na academia. Esses dias, foi domingo retrasado, ele estava lá num evento lá na Praça da Catedral e expondo os livros deles, com os acadêmicos expondo também. Não, vai, Gil, vai, faz, que ele é gente boa. Aí depois ele me contou, Gil fez comigo e tal, e tal. E ele foi um parceirão. Ele aqui, vai te conduzindo. Me deu auxílio em tudo, fez tudo exatamente do jeitinho que eu queria. Coisas que eu mandava pra ele assim. O livro ficou chique demais. Não, eu quero que você coloque assim, assim, assado. Tinha coisas que ele até penava comigo, porque ele queria me orientar a fazer de uma forma, e eu falava assim, não, mas eu quero desse jeito. Porque como diz meu pai, eu sou mula manca. Quando eu empaco com uma ideia... Pode ser ruim, Charles. Deixa eu mostrar aqui para nossa audiência. Mas eu quero fazer daquela forma. A Augusta, a borboletinha. Eu lembro que essa Augusta, você se inspirou na sua avó, não foi? Sim. Conta essa história para nós. Augusta Borboletinha, tá vindo aí, né? Sim. Com tudo, numa reedição. Quando tiver pronto, você vai vir aqui para a gente poder fazer a divulgação. Né? Mas conta para nós, quem que é Augusta? Que inspiração que te levou a fazer esse livro? Primeiro, Charles, eu tenho que voltar num momento. Porque eu era professora, contadora de histórias, escrevia muito, mas não me achava capaz de fazer um livro. Até que a gente se conheceu. E aí você falou, não, aí você me convidou para o lançamento do seu livro, era pandemia ainda. Você lembra disso? Todo mundo lá de máscara. Foi pela Lei Rouanet. Lei Rouanet ou Aldir Blanc? Foi pela foi pela Aldir Blanc. Pela Aldir Blanc. Aldir Blanc, é o Crônicas e Contos no Boca da Mata. Exatamente. Aí você falou, não, faz, tal, mas eu ainda não senti aquele chamado. Aquela firmeza. Aí você lembra que a gente foi contar histórias lá em Divinópolis, na FLID? lembro. Essa história do camelo, boa. Do camelo, o carro parou para beber água no caminho, empacou, e chega a gente ajuda, e chega a gente fala, e nós arrastamos o carro até chegar numa estrela. Quem vê close não vê corre. Viu? Foi uma epopeia, viu? Foi uma saga, a saga do Voyaging. Quando vocês falarem isso, nossa, fulano tá lançando livro, fulano deve ter muito dinheiro. Gente, olha, contar pra vocês, é um mais perrengado do que o outro. Nossa Senhora. Charles me chamou pra fazer uma parceria com ele na FLID. E o bom que você me deu, eu a gente ia ganhar quanto? Com você, Gil. Falei, R$150. A gente ia ganhar 50, né? Eu acho que 50 reais. Aí presta atenção no que ganhamos aconteceu. Nada, né? Pois é. A gente perdeu, não tô brincando. Aí, o que acontece? Eu falei com o Charles, tudo bem, Charles, mas eu não tenho carro. Você me leva? Eu levo. Charles, Voyage. Não, eu tenho carro, eu comprei um carro, tem pouco Voyage tempo. E tal, eu não tinha andado com ele em Divinópolis ainda não, tinha andado com ele longas distâncias, assim, daqui para Divinópolis. Eu tenho um carro, eu comprei tem pouco tempo, eu passei na sua casa e te pego. Falei, tá bom. Buzina lá de fora de casa, pai, esse aqui é o Charles, ó. Eu vou com ele vai me levar lá em Divinópolis, tá bom? Beleza. Seu pai, será que esse carro não falou nada não? Não falou não, mas seu carro era lindo. Seu carro é lindo. Você tá aí, agora, seu carro é lindo. Agora já arrumei motor. O que aconteceu é que a gente vacilou, né? Arrumei o motor, arrumei um monte de coisa dele já. Gente. Então, ele tá andando para todo o Brasil agora. Tá pronto vontade pra viajar. Tá tendo, né? Mas vontade tem de andar pelo Brasil. Mas agora ele tá chicão. Gente, fomos, né? Eu e o Charles batendo papo, falando coisas da vida, aquela amizade, aquela coisa. Quando chegou num determinado momento do percurso, o carro parou. Não quis ir mais. Aí a gente começou, porque 2 entendedores de mecânica, né? 2 professores. Mas, gente, olha, a Gil mostrou que ela entende mais do que eu, que rodei, trabalhei mais de 25 anos. Ela falou, Charles, é água. É o radiador. Aí parou aí ela vai lá não sei aonde buscar água. Aí a gente não sabia de um detalhe importantíssimo, foi onde a gente errou. Que não podia colocar água com o carro quente, né? A gente fez isso daí, mas aí a gente pôs, o carro tava seco de tudo, zero água. E a gente com pressa, com horário para contar a história lá no Estrela do Oeste. E aí a gente teve que deixar o carro, né? Não, mentira, o carro funcionou. O carro foi até no Porto Velho, depois nós descemos a pé. Isso. Todos fantasiados, com tambor. Suando em bicas, né? E aí eu falei que essa história era a história do camelo de Charles. O camelão. Porque ele queria o quê? Água.
e a gente não deu água para ele empacou. Mas foi uma história boa, já tem história pra contar. Nossa Senhora. Então, aí aquele dia que a gente foi pra FLID, que eu vi tantos colegas professores com livros lá, você... Aí vocês ficaram, nossa, por que você não faz um livro e tal? Aí eu falei, quem sabe? Aí, a minha avó, nesse período, a minha avó já estava morando com a gente. Ela estava com... Mãe do seu pai? A mãe da minha mãe. Mãe da sua mãe. Ela foi morar com a gente, ela estava com 92. 92 ou 93. E assim, eu pude ter a oportunidade de vivenciar as situações que a idade traz, né? A minha avó sempre foi muito ativa, gostava de fazer quitanda, lavou muita roupa, né? Nós viemos de uma família muito humilde, minha avó muito humilde, então ela lavava roupa para as pessoas e tudo e tal. E quando a minha avó foi morar com a gente começou a cuidar dela e eu pude acompanhar o processo de despedida da minha avó, né? Ela começou a perder a memória, começou a ter dificuldade para se locomover. E aí, dentro disso, a gente foi criando formas de estimular a memória dela, a locomoção dela, facilitar as coisas. E aí, eu tenho uma sobrinha, e quando ela ia para lá, a gente sempre via a necessidade das crianças estarem com os idosos. O quanto que aquilo proporcionava momentos. Eu lembro que ela queria, às vezes, brincar de salãozinho com a minha avó, e começava a pentear o cabelo da minha avó, e virava uma confusão, porque minha avó não queria deixar, e a minha avó beliscava nela, aquelas coisas de pessoas mais idosas. E ela falava assim... Ela tinha quantos anos, sua sobrinha? Ela tava com 6 anos na época, bem criancinha, assim, bem criancinha mesmo. E aí a gente foi criando métodos igual. A minha avó sempre me chamou de preta. Né? O apelido carinhoso que ela me chamava era de preta. E eu lembro que em um determinado momento eu cheguei em casa e eu falei, oi, vó! Ela, oi, quem é você? Aí naquele dia eu dei aquele nó na garganta. Falei, estamos caminhando realmente pra despedida, né? Despedida. E aí o que eu comecei a fazer com a minha avó? Todas as vezes que eu chegava lá, eu vestia uma blusa preta. E aí eu chegava lá e falava assim, oi, quem é você? Aí eu falava assim, olha pra minha roupa, que cor que é essa? Ela, você é a preta. Pra não falar com ela, tipo assim, nossa, você esqueceu de mim? Então eu ia fazendo um jogo de pistas ali com ela. Ela fazia um bolo de São Benedito, porque a minha avó era festeira de São João. Ela sempre fazia fogueira, assava biscoito, aquelas coisas todas. E ela tinha esse bolo de Benedito, que era de rapadura, com muitas especiarias, canela, cravo da Índia, tudo e tal. E ninguém faz que fique igual. Dela o melhor da vida, foi com ela. E aí eu peguei e falei assim, não, a gente tem que começar a anotar essas receitas. Peguei um caderno, fui anotando as receitas, porque quando ela pedia as coisas, a gente pelo menos se esforçava para fazer parecido com o que ela fazia. Então depois a gente teve que aderir à cadeira de roda. Então eu trouxe tudo isso para o livro, né? Um personagem de uma borboleta, que tem a sua netinha também, que é borboleta, e ela percebe que a borboleta, a avó, está envelhecendo e ela vai criando métodos de facilitar esse envelhecimento da avó. Então, ela pinta as asas de preto para ir visitar a avó, para a avó reconhecer a cor. Ela cria um livro de receitas, de poções mágicas que a avó faz. Que chique. A avó quebra a perna. Quebra a perna não, minto. Quebra a asa. E precisa de se locomover de uma outra forma. E dentro dessa história tem um professor que é um pássaro chamado Corocoró, que cria 1000 invenções na floresta. E ele cria uma cadeira com rodas para que ela possa se locomover na floresta. Os personagens também são inspirados no meu pai e na minha mãe. O professor Corocoró, que conserta tudo, é o meu pai. Porque todas as engenhocas, né, que precisava fazer para minha avó... Parece que o seu pai, lembra o seu pai mesmo. Fazia. E a dona Tanajura... Tanajura. Isso, é a minha mãe. Porque ela ficava com os cuidados de dar banho, alimentar. Então, a dona Tanajura era a cuidadora da floresta. Então, todos eles as asas pretas. Isso. Todos eles viraram personagens. Nossa, e foi um momento marcante, Charles, porque por mais que eu tenha mencionado... ela tá aqui, ó. E no final do livro.
Uhum. Por mais que eu tenha mencionado que eu não aproveitei o lançamento da forma que eu queria, foi uma homenagem em vida, sabe? A minha avó estava lá, ela ainda estava entendendo o que estava acontecendo. Então, assim, foi um presente em vida. E eu tenho muito orgulho. Tá, ela participou. Ela foi no lançamento. Presencialmente. Foi lá na frente, ficou sentada na cadeirinha de rodas dela. Então, se ela sabia que tinha feito um livro para ela acompanhava tudo. Então, assim, foi uma homenagem em vida. Eu fico muito feliz por ter feito isso. Nossa, que chique. E agora eu já tenho um segundo livro, que é baseado nos personagens desse livro. Você vai mudar alguma coisa? Então, você vai publicar, fazer uma reedição desse e publicar um outro. Um novo. Esse aqui, Borboletinha, né? Augusta. Ele foi aprovado pela Lei Aldir Blanc. Parabéns, então, já dei meus parabéns. Nós teremos aí uma reedição, com a graça de Deus. Queria agradecer também a Selma Bosque, da Patmos, um abração. Que foi um encontro divino também, providência de Deus. Ela hoje é a minha agenciadora, me põe pra frente, inscreve os meus projetos. Então, Selma, muito obrigada de coração por tudo de bom que você já fez por mim. Gente, eu quero aproveitar e só fazer se você vai me permitir isso aqui, para falar da Selma. A Selma, ela tem uma dedicação, um carinho com as coisas que ela faz pra gente. E numa perfeição, eu também tô lá com a Selma, com meus projetos, e ela, Charles, eu tô vendo a melhor maneira, ela fala assim, tem um caprichosa, né? O Charles e tal, olha, e ela ficou ela que me deu a notícia, falou, não, o projeto da Gil foi classificado, olha, bons prenúncios. Eu tinha falado do Célio, mandar do Célio Cordeiro também, que o projeto foi classificado, foi premiado também, foi agraciado lá com do FEC, né, do Fundo Estadual de Cultura. E ela me deu essa notícia. Eu falei, nossa, então eu escolhi a pessoa certa, estou no caminho certo. Gente, olha, precisar da Selma, cara, ela boa. Tem um carinho, uma seriedade, um zelo com o projeto da gente. A gente passa para ela já, né? Ela já tem aquela boas ideias. Né? Então, assim, Selma, olha, esse nosso projeto já deu certo. Agora a gente só vai colher os frutos. Assim como o da Gil também, né, Gil? Vai ser sucesso. O seu, o meu, de todas as pessoas que proporcionarem essa experiência com a Selma. Isso. Porque ela é realmente dedicada, é uma pessoa que é gente como a gente, né, Charles? Já passou por muita coisa e tá aí firme na luta e apoiando os artistas. Uma mulher batalhadora que tá, né, com a pegada. E aí, Gil, a proposta é reeditar esse aqui, fazer uma reedição e depois tem um novo também, com outra história, com a borboleta. Com a borboleta, a borboleta agora não é mais o alvo, né? O personagem-chave. O personagem-chave agora é o professor Corocoró no mundo da matemática. Tá. Você vai dar aí, já colocar seu pai como personagem principal. O protagonista principal. Agora tem que fazer um pra minha mãe também, porque senão vai dar briga, né? Como é que é o nome do seu pai? Haja dinheiro, meu Deus, patrocínios, por favor. Como é que é o nome do seu pai? José Reni. Seu José Reni, sua mãe? Sueli. Não briga não, gente. Daqui a pouco vai sair. Daqui a pouco tem o seu, mãe. Tem livro, mãe, calma lá, que... Né, primeira avó. Primeiro do seu José Reni e sua mãe, como é que é? Sueli. São meus Dona Sueli, seu José Reni, calma, que tem ideia pros dois, viu? Já teve pra avó, né, agora... E esse próximo agora, Charles, é o professor Corocoró no mundo da matemática. E ele vai trazer uma perspectiva do chique, trabalho com a questão da descalculia. Que é um problema que a gente tem dentro da educação hoje e que muitas pessoas não entendem o que é. E o que é a descalculia, Gil? Ele não consegue identificar o número das formas que são. Então, a gente precisa trabalhar com ele a questão das unidades, utilizando o abaco e inúmeros outros instrumentos de contagem. A visualização dele e o entendimento dos números, do algarismo em si, é diferente. Tá. Então, é um problema que, assim, a gente tem hoje dentro da rede pública
E tem muita dificuldade, às tem a vezes, de ver com identificar. dislexia? Tem muito, muito parecido com a dislexia. Que as letras dançam lá, que os Isso. meninos não conseguem identificar. Isso mesmo. Ele casa muito com a situação da dislexia. Dislexia tem dislexos lá na a escola. dislexia das letras e a descalculia é com os números. Ah, tá. E aí é uma ave, né? Um professor Corocoró é uma ave que vive na floresta. E na floresta tem uma lagartixa. Que é a lagartixa Lelê. E ele é professor. Então ele resolve um dia ensinar matemática na floresta. E todos os outros bichos aprendem, menos a Lelê. E aí a Lelê começa a ficar muito triste, tudo e tal. E ele resolve voar até a cidade para buscar uma resposta do que a Lelê tem, por que ela não aprende. E aí ele vê um adulto lendo um livro que fala sobre descalculia. E aí ele volta para a floresta e cria inúmeros recursos para que a Lelê possa aprender a matemática, né? E aí ela aprende no final da forma dela. E o livro é muito bacana porque ele tem um jogo matemático. Então, além do livro, ele vai vir com um jogo de trilha, que tem as continhas, tem os desafios que vai ter que fazer para finalizar o jogo. Gil do céu, publica seu livro, que meu sonho é publicar. Eu tenho umas 4, 5 histórias, aquela história do Rei Voz de Trovão. Maravilhosa. Eu tenho vontade, vai publica para eu tirar modelo disso aí, porque eu tenho vontade de sabe que é a ideia minha, publicar o livro e deixar umas páginas com os personagens para os meninos colorir, Fica muito tipo legal, Bob um encarte. Um encarte. É um Bob Good da atualidade. Então seria um Bob Good. Então assim, eu já pensava nisso desde quando eu fiz o curso lá com a Vânia e saiu essa história caiu no meu colo, assim, eu acordei com essa história, falei, e ela é boa essa história, aproveitar viu? E tal, né? E aí eu falei assim, gente, eu queria fazer uma coisa que fosse pedagógica, que os meninos pudessem se apropriar. E você já tá, você vê, olha. E o meu livro eu que estou ilustrando. Você que está ilustrando? Tô aos trancos e barrancos. Nossa! Gil, Oi, tá vendo? É muito difícil. Eu falo que essas pessoas de 1,5 m, você tem 1,5 m? 1,54. 1,54. Gente, não é 1,5 m, 1,54. Essas meninas, essas mulheres pequenas, você vai na lua e volta assim umas 30 vezes, né? Assim, o meu pai fala que é assim, quando eu quero fazer uma coisa... Não precisa preocupar, não, o cara vai fazer. Mas geniosa, espirituosa e boa pessoa. Gil, agora a gente já falou do livro e de projetos para o futuro. Mas tem alguns projetos assim que você pode abrir para nós que sejam projetos pessoais, projetos de vida, projetos assim. Você falou isso aqui são projetos que você está em andamento, projetos que você guarda, acalenta, mas de viver, projeto, essa coisa que a gente já conversou aqui, essa parte do viver. Bom, Charles, com isso tudo, em só 32 anos, eu aprendi a não criar muitas expectativas. E fazendo... Eu tenho deixado as coisas acontecerem. E principalmente aquilo que eu te falei, eu quero ter calma. Eu quero poder saborear as coisas. Eu acho que eu cresci muito, desenvolvi muito, mas foi num período muito curto. Então, foi como se eu estivesse em estado de emergência o tempo todo. Eu não tinha tempo de falar, nossa, tal coisa está acontecendo na minha vida, vou curtir isso daqui. Mas valeu como experiência, né? Nossa senhora, cada experiência é mais chique que a outra, mais emocionante que a outra. Aí agora eu estou me permitindo viver o momento. O que eu quero hoje? Eu quero viver as pessoas que eu amo, viver os meus alunos, viver as minhas amizades. Eu quero viver, sabe? E viver isso ao máximo. Curtir com qualidade de tempo. Por exemplo, eu trabalhava muito aos finais de semana. Eu fechei, não trabalho mais finais de semana. Trabalhava, contando com histórias. Com as recreações. Pipoca, algodão doce, eu lembro, gente, que correria que era. Sim. Né? Então, assim, fechei. Foi um momento muito bom. Eu lembro que você tinha também um canal no YouTube com o moço. Ainda, tá lá salvo. Mas parei de produzir porque o YouTube dá muito trabalho. Os meninos estão aqui editando. Eles sabem. Dá trabalho, sim. É uma vida ali, né?
Mas eu quero ter tempo de saborear a vida, sabe? De curtir meu pai, de curtir minha mãe. Semana que vem, tô indo pescar eu, meu pai, meu irmão e meu noivo. A gente vai pra Três Marias. Olha que chique. Então, A mãe não vai, não. Minha mãe não é do ramo da não é pescaria, não. Sua não. mãe fica mais quieta em casa. Minha mãe gosta de passear, ela gosta de ir nos eventos da cidade. Ela é mais da cidade. Ela é mais urbana. E vocês mais com pé na roça. Aí nós vamos pescar semana que vem. Quero viver Três ao Marias, máximo. olha pra você ver. Então, assim, tô vivendo, sabe? Curtindo o meu noivo, curtindo a minha vida, curtindo cada momento, curtindo os meus alunos, fazendo projetos com os meus alunos. Esse ano eu tô com uma turma, Charles, você já conheceu eles, né? Que turma boa, viu? Eles são uma turma que, assim, vou te ser sincera, que safra. Sabe? São, assim, excelentes comentaristas, trazem muitos assuntos, gostam de se aprofundar no que eu levo. Por exemplo, nós vamos trazer aí para o desfile de 7 de setembro os imigrantes no Brasil, né? O finalzinho do século XIX. Então, cada sala ficou com um público de imigrantes. E eu fiquei com o Japão. 7 de setembro é logo aí, né? Hoje domingo, é dia 4, domingo. Nossa. E aí a gente, né, trabalhou muito essa coisa do Japão. Eu trouxe o Japão para dentro da sala de aula. Então, teve dias que a gente só se cumprimentava com um cumprimento japonês. Fizemos uma receita de culinária japonesa. Vimos a história do Japão, os japoneses no Brasil. Como que aquilo foi uma somativa para nós culturalmente falando. Que quando os imigrantes chegaram aqui, os japoneses... Eles vieram... Maru, né? Chegaram no navio. Isso. E as pessoas achavam que eles seriam um povo sujo, sem instrução e que seriam fáceis de se explorar. Nossa, pelo contrário. E eles vieram extremamente limpos, ricos em higiene, ricos em história, trouxeram papel e tinta, que para eles era uma coisa importante, que naquele momento era de difícil acesso. Nossa, contribuíram muito para a cultura do Brasil. E foi muito bacana ver, sabe? Como que eles embarcaram nisso. A gente fez pesquisa, eles trouxeram curiosidades, a gente fez uma busca sobre como que o Japão impactou na televisão brasileira. Porque os primeiros desenhos que foram exibidos no Brasil com a TV colorida foram os japoneses. Foram a grande maioria importação de desenhos japoneses. Em 1994, o Brasil teve uma febre, um boom com o desenho dos Cavaleiros do Zodíaco. Era o auge, né? Tinha bonequinho, década de 80, na televisão de 70, era Ultraman, Ultracell, você nem tinha nascido. Jaspion. Tudo que traz essa cultura asiática. E eram uns negócios. Hoje você vê, a gente ficava louco com os desenhos do Ultraman, Ultracell. Hoje você fala assim, nossa, é isso mesmo que tem parece pessoal. Um pastelão, mas a gente ficava doido, porque na época, depois veio também esses como é que chama? Pokémon. Pokémon, Digimon. Muita coisa legal que eles produzem lá, né? E o que eu mais gosto do conteúdo asiático, que eu acho que se perdeu muito nós aqui na América Latina, é a questão dos valores. São desenhos que ainda trazem valores. Por exemplo, hoje, para finalizar, né, nossa história dos estudos aí da sequência didática do Japão, eu passei uma sinopse do que é o desenho dos Cavaleiros do Zodíaco. E eram desenhos que ensinavam a gente o valor da amizade, da lealdade e principalmente aquela mensagem de que o bem no final sempre vence. Você fala de valores, o Japão é tão... Esse dia eu vi uma entrevista do Karnal, ele falando que ele estava num metrô, nesse trem-bala lá no Japão, e ele esqueceu o laptop dele. E ele preocupado, achando, né? Já acostumado a comprar, perdeu. Né? A moça falou, não, na volta ele vai estar no mesmo lugar, você pode esperar. Né? Se você autorizar, a gente já entrega no seu... Não, espera. Pô, o trem foi lá, voltou, tava lá na mesma lugar, ninguém mexeu. Ainda nem acreditou que ia entregar. Minha filha ganhou uma viagem, a Amanda, um abraço, viu, Amanda? Para ir pro Japão. Então ela conta que lá é tudo muito organizado. Limpo. Ela torceu o pé lá no apartamento que ela tava lá.
Então ela ligou para a recepção falando que não dava conta de andar. Eles foram com uma cadeira de rodas, levaram ela até o médico pediu tudo, antes de receitar qualquer remédio, pediu pressão, pediu tal, e falou assim, olha, nós ministramos esse remédio para sua altura, ela é do seu tamanho mais ou menos, sua altura, seu peso, seu tipo sanguíneo, é só para você, está escrito Amanda no seu remédio, então é para você, né? Então ela tomou assim, só uns 2 só já valeu. A gente ainda tem tempo? Tem, pode. Aqui, pegando esse gancho, Charles, aonde você acha que a gente se perdeu em relação aos valores? Eu acho que, para mim, desde a colonização, viu? Desde a colonização. Porque o que veio para cá, não discordo, não. A galera que veio para cá, para o Brasil, aqui era uma colônia penal. Assim, os portugueses mandavam aqueles caras, estupradores, ladrões, tudo aqui para vir pagar a pena aqui. Depois Era mandaram as órfãs da guerra lá com a França para vir aqui. Portugal estava empobrecido, não tinha dinheiro, mandaram lá. Né? Nem foi com a guerra contra a França, que isso foi a guerra contra a França foi em 1800 e pouco. Aquilo foi descoberto em 1500, começaram a mandar 1550 por aí. Então a gente já teve uma genealogia meio historicamente, então você acha que foi aí? Mas e culturalmente? Porque por mais que nós tenhamos culturalmente a gente é muito as rico, influências né? De todos os colonizadores, que eu não vejo isso só como um ponto negativo, porque eu acho que a gente também culturalmente a gente é muito rico. Boas. A gente tem os negros, a cultura afro, os indígenas. Aí depois vieram os outros povos, né? Libaneses, japoneses. Nós somos essa miscelânea de que a gente vai bebendo das culturas, mas, né? assim, eu tô te perguntando porque eu sinto você ter um pouco mais de vivência que eu, né? Um pouco mais. Pouquinha coisa. Só o dobro. Pouquinha coisa. Mas eu sinto que hoje, dentro da educação, a gente vive um momento que culturalmente a falta de cultura influencia demais. E eu não estou falando de cultura livros, eu estou falando da cultura de valores. Eu sinto que hoje nós não temos mais a mesma safra de alunos que, por exemplo, existia na década de 90. O público mudou. Eu lembro que quando eu ia para a escola, o meu pai falava que a pessoa que eu mais tinha que respeitar na vida era o professor. E hoje eu percebo que culturalmente a demonização do professor, ela me assusta. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas quando eu abro o jornal, as redes sociais, eu vejo essa demonização da figura do professor. Hoje, você pode perguntar para o Hugo o que eu falei hoje. Eu cheguei aqui na sala, aqui no estúdio, falei assim, eu acho que eu estou meio frustrado, porque os meninos, assim, tem muita coisa envolvida, não é só eles não, tem muita coisa por trás envolvida, eles são assim, eles estão botando para fora, expurgando aquilo que eles veem, que eles trazem às vezes de casa, da sociedade e tal. Acabou o respeito. Sim. Principalmente dos ensino médio, os pequenininhos aí o ensino fundamental ele ainda é mais tranquilo. O Fundamental 1, Fundamental 2, hoje eu tive uma conversa boa, igual você falou que conversou. Nossa, eu vim com meu coração em alta quando eu conversei com os meninos agora dos 7º anos. São uns meninos chiques demais, todos eles. São 4, 7, aí é que são 110 meninos, né? Mas parece que eles vão adultizando e vai assimilando coisas que não são muito legais, né? Aí já começa o enfrentamento. No enfrentamento, aí eu sou melhor do que o professor, conheço mais que esse professor, e sem uma base. Então, assim, a gente foi se perdendo isso ao longo Eu acho que essa cultura do que é o professor, eu vejo muito isso. No ensino fundamental, isso não é tão latente. Isso. Porque realmente os meninos ainda são menores. E assim, eu não posso reclamar, porque graças a Deus só me deu turma maravilhosa. Aquela turma, pelo menos é que eu vi esse ano lá. Só turma boa, famílias boas, famílias maravilhosas.
Mas eu sei que essa não é a realidade de todos os meus colegas. Não. Se você entrar numa sala de, por exemplo, já de 8º, 9º ano é outro pique, você vai entrar no ensino médio já é outro, os meninos já estão, né, assim, eu falo os meninos, eu coloco todo mundo, mas tem meninos bons demais, tem meninos que a gente percebe ali que é uma cultura familiar, uma cultura de respeito, muito grande, mas tem uns que desafinam nisso aí. Mas eu acho que essa desafinação, ela vem de tudo que eles captam hoje. E isso é do ambiente familiar, do ambiente social. Essa mudança de postura do professor não ser mais um herói, porque a gente era visto assim. Era visto como autoridade, sem ser autoritário, né? Uma pessoa que sabia mais, que detinha aquele conhecimento que eles precisavam. Hoje era um... Eu vejo o seguinte, eu acho, a minha turma hoje é uma turma maravilhosa. E eu gosto muito de conversar com eles e tal. Esses dias eu perguntei para eles qual é a pessoa que eles passam mais tempo. E assim, não são todos, é claro, mas a grande maioria que passa 4 horas corridas, porque lá você ainda alterna, né? De uma sala para outra. Eu não, eu fico às 4 horas praticamente direto. Seria comigo. E aí o que eu percebi nisso? A minha sala é uma sala que eles gostam de falar, de contar. E eu nunca tentei tirar isso deles. Eu gosto de ouvir. Toda segunda-feira, o meu primeiro horário é para eles falarem como foi o final de semana. E eles gostam, né? E se você falar assim, não, mas isso é um tempo perdido. Não acho. Não é. Sabe por quê? Como é que eu vou ensinar algo para alguém se eu não conheço essa pessoa? Hoje eu falei com eles assim, a gente está fazendo o cantinho da leitura e uma aluna levou o livro do Harry Potter. E aí eu falei, fulana, você terminou de ler? Você vai trocar? Aí ela fez assim, terminei. Aí eu falei, fulana, pode falar a verdade, você terminou mesmo? Ela, não. Eu falei, não tem problema, você pode renovar ele para mais uma semana e levar para sua casa e ler. Ela falou assim, professora, como que você sabia que eu não tinha lido? Eu falei, porque eu conheço vocês como a palma da minha mão. A gente passa tanto tempo com eles, Charles, que a gente sabe exatamente o limite de cada um. É como se fosse filho da gente. Quando se fosse a gente leva os problemas, a gente leva mesmo. Porque a gente se afetua. É muito difícil separar. Então, eu vejo que talvez a gente tenha começado a se perder agora por causa... disso também, dessas redes sociais. Por quê? Eu vejo que os meninos estão adoecendo pelo excesso de parâmetro. Hoje em dia, para você ser uma pessoa produtiva... falta dele, não, falta de parâmetros, né? Eu até acho que não é falta, eu acho que é o excesso. Eu acho que é o excesso, sabe por quê? Para hoje você ser considerado uma pessoa produtiva, e eles acompanham esses influencers, esses blogueiros. Eu falo que antes o sonho da população era ser jogador de futebol e atriz da novela da Globo. Hoje é youtuber, né? Hoje é ser youtuber, influencer e blogueiro. Não existe outra profissão que eles respondam que quer ser. Não todos, né? Claro, a gente não pode generalizar. Mas o excesso de padrão para ser perfeito hoje, ele é tão grande. A pessoa, para ser considerada produtiva, ela tem que acordar às 4, ela tem que tomar um banho gelado, ela tem que ler não sei quantas páginas de um livro. Antes, ela tem que fazer caminhada em jejum. E morar numa casa maravilhosa, ter um cachorro maravilhoso, exatamente, ter um carro maravilhoso, as refeições todas planejadas. maravilhosas, isso, nutricionista e tal. Ela tem que ter uma mente produtiva, um corpo bonito, ela tem que ter coisas que são estimadas como parte de consumo, que vão separar as pessoas. Isso é legal porque ele tem isso, aquele não tem. Aí os meninos ficam perdidos nessa gangorra, né? Assim, nessa... E você sabe por que eu te perguntei sobre essa influência das informações que chegam? Porque a sua geração, a minha, a gente tinha acesso a informações, grande parte pela televisão. Isso. E a televisão,
Lógico que, como tudo na vida, tinha o seu lado positivo. E engraçado que na minha geração a gente só assistia televisão à noite. O resto tudo era correndo, era pé no chão, era... Quintal, né? Rua. Eu falo pros meninos que eu não... O dedão, os 2 dedões, eu não tenho a unha que eu nasci. Foi tudo arrancado. Assim... Você era gostoso, Charles? Nossa senhora, eu não parava quieto, não. Meu né? pai também Chorão, era. não parava quieto, brigava, batia. Mas era minha infância. Agora, E é o momento. É o momento. Bom Mas demais. o que eu percebo das informações? As informações daquela época era tudo que a gente consumia de desenho, de informações para crianças, elas eram muito valorosas. Hoje é mais de consumismo, né? E de adultizar mesmo. De Por exemplo, vou dar um adultizar. exemplo. Ursinhos Carinhosos. Não sei se é da sua época, mas é da minha. Eu Os não ursinhos lembro. carinhosos eram a luta entre o bem e o mal. Então eles tinham na barriguinha assim lembro. os símbolos. Um era o sei, símbolo do amor, aí ele fazia assim com a barriguinha os corações. Os Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, tudo isso que vinha pra gente consumir. Vou dar até os créditos pro Silvio Santos, que era um dos canais que tinha aí o canal com a programação infantil, Castelo Rá-Tim-Bum. Tudo isso falava muito de amizade, de caráter, de valor, de bondade, de ser leal, e de fazer o mal não compensa. Um exemplo, Dick Vigarista. Ele sempre perdia a corrida. E ele, mesmo estando na frente, ele queria prejudicar os outros. Sim, ele sempre podia perdia. estar na frente. O Papaléguas e o Coiote. Né? O Coiote fazia de tudo para prejudicar o Papaléguas e no final das contas ele hoje, se lascava. Agora hoje não, né? Hoje eu vejo que é como se eles quisessem que o mal vencesse. Ô Gil. E isso me preocupa muito. Gil, eu acho que nosso tempo está assim meio... Eu queria aproveitar esse gancho que a gente está falando dos meninos. Eu queria que dentro dessa... Quero te pedir isso aí. Que dentro desse raciocínio, desse excesso de parâmetros, que agora eu entendi qual que é a sua posição, você mandasse uma mensagem para a gente poder finalizar, que a gente já está, né? Eu acho que nós começamos até mais de 1 hora que a gente tá. E se deixar, a gente é professor, a gente vara aqui, né? Mas aí a gente cansa a nossa audiência e vamos. Eu queria que você passasse uma mensagem assim. Aí você pode ficar à vontade, você pode falar sim, para essa nova geração, pode ser geração de alunos, de professores, porque você com 32 anos você tem uma vivência aí, uma carga de vida e dá inveja, viu? Assim, né? Ainda tem mais coisa para passar, lógico, né? Agora eu desacelerei. Olha, o meu recado é para você que está aí do outro lado ouvindo, seja professor, pai, avô, tio, criança, adolescente, que a gente comece a desacelerar, que a gente viva os momentos, que a gente aproveite a companhia das pessoas, principalmente que a gente ouça. Eu percebo hoje que os idosos, os pais, eles reclamam muito porque não estão sendo ouvidos, né? Vão conversar, os filhos estão no celular o tempo inteiro, e essa questão do telefone, da internet... Tudo tem pontos positivos, tudo tem pontos negativos. Eu não vou ser hipócrita de falar que o celular é uma coisa ruim, porque ele é uma ferramenta de trabalho e contribui muito para nós. Mas que a gente se apegue aos valores. Independente de religião, de questão de política, que a gente se apegue aos valores. E que a gente pegue a ideia de que fazer o bem compensa, e de que no final, por mais difícil que seja, o bem sempre tem que vencer. Quando eu trouxe essa ideia de que as programações hoje não trazem mais essa situação de que o bem, os valores, a lealdade, a amizade é importante, porque eu acho que o que a gente consome influencia no que a gente sente, no que a gente vive. Então, que... Para os colegas professores, desejo sabedoria e força, né? É o que a gente está precisando. Que a gente não desanime e que a gente tente, ao menos, escutar o que essa moçada tem para dizer,
porque eu acho que no meio de tantos parâmetros, eles precisam ser vistos, ouvidos e orientados de que a gente não precisa fazer essa quantidade de coisas para ser bom. Que ser bom é viver o agora com qualidade. Então, a minha mensagem é isso. Vamos saborear o hoje, o momento agora e o futuro. O futuro a Deus pertence. Bom, gente, tá dado o recado aí da Dona Gil. Dona Gil que já tem o convite para voltar aqui, já tá encaminhado os 2 novos livros para a gente fazer a divulgação, para a gente conversar sobre o livro. Ficaram algumas pautas que eu queria conversar com vocês sobre multicultural, sobre a sua passagem lá, certo? Mas é bom que a gente vai guardando um pouquinho para um próximo encontro. Bom, gente, eu vou deixar vocês aqui. Tenham, sim, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei que hora que vocês vão estar ouvindo e vendo esse nosso episódio. E escutem que foi um recado que foi muito bacana. Gil, muito obrigado, viu? Tamo junto, Tamo juntos, né? Vamos fazer muitos projetos. Teremos muitos projetos aprovados. Isso, nossa. Em nome dele. Porque a gente só quer o bem, a gente só quer, né? Então, até o próximo episódio. Fiquem todos com Deus.